Saudações a todos, chamo-me Graça Woodrow e agora sou gerente da loja da Novos Horizontes, mas também trabalhei e trabalho muito com a Academia Wunua, principalmente nessa área que vamos tratar agora de planificação. Então, nós já ouvimos muito de visão e a importância de ter ela e acredito que nós já sentimos muito inspirados e temos sonhos sobre nossos futuros e isso é muito bom. Mas, se nós não criar um bom plano de como vamos implementar essa visão, nunca vamos realizar. Essas ideias vão passar a ser somente sonhos que nunca conseguimos agarrar. Então, se nós queremos realmente tornar em realidade a nossa visão, é necessário ter um plano de ação, ou, nesse caso, um modelo de negócio. Esse ferramenta que vamos usar agora é chamado Canvas e é um modelo de negócio simples e prática e usado em várias partes do mundo. O Canvas nos ajuda a organizar todas as partes essenciais do negócio e em uma só imagem pode nos ajudar a verificar que não estamos deixar qualquer parte fora. A coisa mais chave é saber a ordem de preenchimento desse modelo. Primeiro, nós vamos olhar a proposta de valor ou oferta de valor. Nisso, nós respondemos duas perguntas importantes. Por que seu produto é importante? E dois, o que o cliente ganha quando compra de você? Então, isso vai muito além do que só eu vendo frango. Não, mas o que o frango realmente traz para o cliente que compra? O que realmente muda na vida do seu cliente quando ele consegue esse produto? Também, o que faz o seu produto ser diferente daquele do seu vizinho que está a vender ao lado? O que faz os clientes passar todas as outras barracas para ir comprar com você? Quando nós sabemos qual é a nossa oferta de valor, isso vai nos dar confiança e vai nos dar muito poder também na maneira que nós fazemos as vendas e a maneira que nós comunicamos aos nossos clientes e convencemos eles para comprar comprar o nosso produto. Segundo quadro que nós vamos preencher é o segmento de clientes, que responde quem é seu grupo-alvo. Então, você vai vender somente para família e vizinhos, ou também vai vender para takeaways e hospitais, ou talvez você vai vender para as colegas no trabalho. Então, pensa bem quem que vai comprar o seu produto, ou quem que vai estar interessado naquela proposta de valor que você tem. Depois disso, passamos para relacionamento com clientes. Isso não tem muito a ver com tratando eles com mansidão ou com honestidade. Não, isso é mais como que você vai comunicar com seu cliente. Como que esses clientes, esse seu grupo-alvo, vai ter conhecimento daquela oferta de valor que você tem para eles. Então, você vai usar mídia social, você vai ir porta a porta, você vai ter folhetos ou fazer divulgação no rádio. Depois de definir como você vai comunicar com esses clientes, é muito importante saber os seus canais de venda. Isso quer dizer como que o produto que você tem vai chegar até as mãos dos clientes. O mais curto o espaço entre seu produto e o cliente, o mais sucesso que você vai ter. Então, em vez de ficar sentado esperando no seu aviário para as pessoas virem a você, talvez fazer porta a porta. Talvez fazer encomenda domiciliares com sua moto, ou talvez você vai ter uma gaiola dentro do mercado mesmo. Então, quais são os canais ou os meios que você vai usar para garantir que todos esse seu grupo-alvo recebe o produto quando eles precisam? Então, agora que nós sabemos o nosso o que, oferta de valor, e já respondemos o quem, com o segmento de clientes, relacionamento com clientes e canais de venda, vamos passar para o outro lado do quadro, que é o nosso como. Então, primeiro vamos responder as atividades principais.
Na criação de frango tem muitas atividades e muitas tarefas para fazer. E às vezes você esquece o que precisa fazer amanhã por estar tão preocupado com o que precisa ser feito hoje. Então é muito bom que antes de começar a criação, escreve todas as atividades que precisam ser feitas. Assim, diariamente você pode controlar e ver se você está seguindo bem o seu programa e que não deixaste qualquer coisa fora. Com atividades principais de criação, primeiro vamos dizer é construir um aviário. Talvez você já tenha o seu aviário construído, talvez depois vai para a loja e faça uma cotação para ver qual é o valor. Depois você compra os pintos. Agora, como que os pintos vão chegar até seu aviário? Depois você precisa ter o stress mix, ou antibiótico, para ajudar os pintos logo quando eles chegam começar a comer. Pois tem muita coisa de limpeza, de alimentação, de controlar os pesos e crescimento, muitas atividades que vocês vão aprender com o nosso técnico Isaías. É nesse quadro onde você descreve e escreve cada um desses, para verificar que não esqueça de nada. Agora que já preenchemos as nossas atividades, de dia 1 do nosso negócio até ver o produto chegar ao cliente, vamos passar para recursos principais. E nos recursos principais, nós dividimos isso em 3 partes. Recursos físicos, que são as coisas que você precisa para conseguir fazer o seu trabalho. Recursos humanos, que é o pessoal que você precisa. E depois recursos de inteligência, que são os recursos intelectuais, acho é isso, né? Os conhecimentos que você precisa para conseguir fazer o seu trabalho andar. Então, nos recursos físicos, olha lá naquela lista das suas atividades e vê o que você precisa para conseguir cumprir cada tarefa que está naquela lista. Bebedores, comedores, ração, pintos, pá, ceradura, carvão. A lista é vasta. Nos recursos humanos, ok, vamos dizer que você está a criar 200 pintos. Quantas pessoas que você vai precisar para ajudar você a conseguir dar um segmento a crescimento e desenvolvimento desses pintos? Recursos intelectuais, exemplos pode ser o manual técnico que você recebe ou até o contato daquele técnico que qualquer dúvida ou perguntas que você tem, você liga a ele, ou pode ser também uma internet. Muitas vezes, se nós temos questões ou dúvidas, podemos lançar lá também e conseguir uma boa informação que pode nos ajudar a melhorar na maneira que nós estamos a criar. Então, 3 tipos de recursos: recursos físicos, recursos humanos e recursos intelectuais. E usa a sua lista de atividades principais para garantir que você tem todos os recursos necessários para cumpri-las. Agora vamos falar sobre parcerias principais. Então, costumo perguntar qual é a diferença entre um apoio e um parceiro. Então, talvez deixar vocês pensar um pouco sobre isso. A diferença de receber apoio e de ter uma parceria ou parceiro com alguém. Então, nós costumamos dizer, com um apoio é somente estou a pedir uma pessoa que recebe tudo, outro que está a dar. Mas em uma parceria é um relacionamento onde é ganha-ganha. Para criar parceiros saudáveis é necessário saber o que você tem para oferecer e o que você precisa. Depois você identifica alguém que tem o que você precisa, mas está a faltar o que você tem. Então, para nós criar parceiros, é muito importante saber o valor que nós temos, voltando para essa oferta de valor, e valorizar os nossos dons e habilidades também. Muitas vezes na vida nós queremos apoio, mas um bom negócio ou até bons relacionamentos não podem ser feitos só por pedir. Nós também precisamos estar prontos para sacrificar e contribuir para o melhoramento também dos nossos amigos ou parceiros. Então,
Nesse caso, alguns exemplos podia ser Novos Horizontes. É um parceiro que você pode criar. Talvez também a Academia UNOA é uma parceria também, onde os dois lados ganham quando o outro lado também ganha. Então, isso são alguns exemplos. Talvez você também tenha um tio que ele tem um espaço, mas ele não está interessado em criar, mas ele tem um bom terreno. Talvez você tenha a vontade, a força, o conhecimento, a força mesmo de criar, mas não tem um espaço. Então, você vai para seu tio e diz: eu tenho isso, 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 e você tem terreno. Vamos lá trabalhar juntos e dividir o lucro para os dois sair ganhando. Então, isso tem várias maneiras e várias possibilidades de como você pode criar parcerias. Pode ser com um fornecedor de carvão, com ceradura, pode ser talvez com alguém que tem uma mota. Então, no fim do ciclo, você usa a mota dele para fazer encomendas e ele ganha uma percentagem do lucro por cada venda feita com a mota dele. Então, tem várias maneiras e possibilidades. É só sentar e pensar. E a primeira coisa é saber o que você tem para oferecer também. Então, parcerias principais. Agora nós vamos falar sobre dinheiro, Otako. Aqui primeiro vemos a estrutura de custos. Isso é muito importante e é a parte que muitos de nós somos muito fracos em. Nós começamos negócios, investimos muito dinheiro, depois nós não ganhamos lucro, mas ainda continuamos a investir e acabamos no fim do dia nos prejudicando e tendo menos dinheiro do que nós tínhamos quando nós começamos. Isso é a nossa realidade. Mas se você ter uma boa estrutura de custos, você pode controlar todos os custos que entram no seu negócio e depois verificar com as fontes de receita se realmente está a ganhar um lucro ou não. Então, daqui a pouco, na próxima aula, vamos olhar as estruturas de custos especificamente de criação ou de Cobros ou de Sasso, para ajudar a dar você uma ideia de como você pode implementar isso no seu negócio. Mas uma maneira simples agora, só para explicar, é aqui em cima nós temos as atividades principais. Depois nós temos os recursos principais. Com a estrutura de custos, olha todos esses recursos que você falou que você vai precisar e depois vê quais são os custos de cada item. Se você falou que vai precisar 4 bebedores, então quanto custa 4 bebedores? Se você falou que vai precisar 5 sacos de ração, quanto custa cada saco de ração? Então, usa os seus recursos principais e calcula os custos de cada coisa. E não esquece também o seu lado dos clientes. Nós falamos que você vai fazer divulgação no rádio, ou talvez você vai fazer imprimir folhetos. Isso também são custos e precisa ser escritos também na sua tabela de estrutura de custos. Não vou gastar muito tempo aqui, porque daqui a pouco vamos avaliar com mais detalhes. E, enfim, nós temos fontes de receita, que é a parte, eu acho, cada um de nós gostamos mais. Fontes de receita responde a pergunta de como que dinheiro vai entrar. Será que você vai ter uma conta de M-Pesa? Será que pessoas vão conseguir fazer transferência bancária ou apenas você trabalha com dinheiro vivo? Depois vê qual é o valor, a receita que realmente entra. Agora, é muito importante saber a diferença entre receita e lucro. Receita é somente o valor da venda. Vamos dizer, eu tenho 10 aves, eu vendo cada um para 100. Então, a receita seria 10 vezes 100, mil meticais. Lucro elevando a receita e tirando os custos. Apenas tirando os custos daquele 1000 meticais é que eu vou saber qual é meu lucro, o que eu realmente ganhei. Então, no lado tem estruturas de custos, no outro lado tem fontes de receita. Usa esses dois partes para depois calcular o seu lucro. De novo, forma do lucro é receita menos custos.
Pois você tem seu lucro, que é o dinheiro ou aquela margem que você pode já usar para investir, para comprar cima, o dinheiro que é para usar mesmo. Então, isso é o modelo de Canvas. A proposta de valor responde o valor, o que você tem para oferecer. Depois nós temos o lado dos clientes, segmento de clientes, relacionamento com clientes e os canais de vendas. Depois passamos sobre a parte mais técnica, concreta, o como. Quais são as atividades principais para seu negócio ter sucesso? Depois, recursos principais, o que você precisa para atingir isso? Depois, quais são as parcerias que você pode criar? Depois, embaixo, o tabela financeira, estrutura de custos e receita. A coisa que eu acho muito útil com esse modelo de negócio Canvas é que você pode usar em muitas ou todos os negócios que você tem. Você pode ficar vendendo doces na estrada, ou sapatos, ou criando pintos, tanto faz. Esse modelo é muito útil e flexível. Então, use-se à vontade. Se tem mais perguntas de como usar, também, como eu falei, é um modelo usado em todas as partes do mundo. Coloca lá na internet como usar modelo de negócio Canvas e vai ter também muitas instruções lá que vocês podem aproveitar para aumentar o seu conhecimento e entendimento desse modelo e esse ferramenta. Obrigada.